Bom dia, bom dia, bom dia! 29 de abril, uma quarta-feira, e a reflexão que nós hoje nos colocamos a ouvir tem o título O Menino do Casaco Azul. Bob era um menino muito alegre, muito simpático, e ele tinha um desejo no seu coração, o de agradar as pessoas a todo momento. Bob fazia todas as pessoas sorrirem, se sentirem alegres, se sentirem amadas. Bob vivia com sua mãe em uma pequena casa e lá sua mãe ensinou a ele tudo aquilo que ele precisava para viver bem e viver feliz, inclusive a usar sempre o mesmo casaco, a mesma cor. E Bob nunca questionou o porquê, mas sabia que aquilo fazia sua mãe feliz. E Bob, o que ele gostaria e queria sempre é que todas as pessoas estivessem alegres. Bob então começou a usar o seu casaco azul, porque foi assim que a sua mãe lhe ensinou. E Bob cresceu e foi arrumando seus casacos à medida que iria crescendo. Quando adolescente, foi para a rua e aprendeu que na rua as pessoas não usavam casaco azul. Elas usavam uma outra cor, que era o verde. Bob, indignado, começou a olhar as pessoas, admirado, e as pessoas a olharem Bob com aquele casaco na cor azul e começaram a dizer: nossa, que menino estranho. Nossa, por que ele usa essa cor de casaco? Bob se sentiu muito mal. Voltou para casa correndo. Ficou lá, trancado por alguns dias, sem querer ir para a rua, porque na rua as pessoas se portavam diferente do que ele já estava acostumado a viver dentro de casa. Porém, chegou a época de Bob ir para o trabalho. A sua mãe arrumou a roupa toda sobre a cama e disse: vai, meu filho, você está lindo com esse seu casaco azul. E Bob foi para a rua. Novamente encontrou as pessoas todas vestidas de casaco verde. Mas Bob não queria a desaprovação das pessoas. E ao começar a andar pela rua, Bob começou a escutar: nossa, que menino estranho. Nossa, que roupa horrível. Bob correu então para uma loja, comprou um casaco verde, vestiu o casaco verde por cima do casaco azul e foi caminhando pelas ruas. As pessoas então começavam a passar por ele e, admirados, riam, sorriam e o cumprimentavam. Isso encheu o coração de Bob de alegria. Chegando no trabalho, ele se apresentou, foi recepcionado, foi levado à sala do seu supervisor. Quando ele chega na sala do seu supervisor, o supervisor olha para ele, admirado, o enxerga com aquele casaco verde e diz: não, 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 vem aqui. Colocou Bob diante a um grande armário com várias portas e ali abriu a portinha onde seria o armário de Bob. Este é o seu armário e aqui você vai usar este casaco que está aqui dentro da empresa todos os dias. Bob olhou para o casaco e viu que ele era da cor amarela. E Bob ficou pensando: como é que eu vou fazer? O supervisor saiu, Bob retirou o casaco do cabide e vestiu o casaco amarelo por sobre o casaco verde e por sobre o casaco azul. E assim Bob trabalhou vários dias, porém se sentindo desconfortável, com muito calor e tendo sempre o cuidado de puxar o punho dos casacos, porque o casaco amarelo precisaria tampar a cor do casaco verde e a cor do casaco azul. Nestas indas e vindas de colocar casaco e tirar o casaco para agradar as pessoas, um certo dia, Bob adentrou a sua casa e estava vestindo o casaco verde,
que ele havia esquecido de retirar porque a sua mãe adorava a cor azul. Quando ele entrou dentro de casa, sua mãe olhou para ele, vermelha de raiva, disse: "O que é isso, Bob? Que cor é essa que você está usando?" "Calma, mãe, calma. Já vou tirar e já vou usar a sua cor de preferência." Bob aprendeu que às duras penas ele precisaria ser ágil para colocar os casacos das cores preferidas das pessoas e tirar os casacos das cores que não eram preferidas. Um belo dia, Bob estava no seu gabinete, que agora ele já não era mais submandado pelas pessoas. Bob agora ocupava uma liderança. E Bob estava no seu escritório quando de repente bateu a porta, abriram a porta com muita velocidade e trouxeram um homem. "Senhor, trouxemos esse homem, esse invasor que estava dentro da nossa empresa. E ele não usa casaco amarelo como nós usamos." O homem vestia apenas uma camiseta. "E agora, Bob, o que você vai fazer?" Bob disse para aqueles homens: "Podem sair, eu vou conversar com ele." Sentou o homem na sua frente e perguntou: "Quem é você? De onde você vem? Por que você não usa casaco?" E o homem olhou para Bob e disse: "Não sou daqui, não tenho casaco e não gosto de usar casaco. Não tenho que usar casacos para agradar as pessoas. Você vive no mundo para agradar as pessoas. Eu não sou deste mundo." Bob ficou muito confuso e pensando o que ele iria fazer. Como é que ele iria fazer? Porque do lado de fora da porta estava uma multidão esperando Bob tomar uma decisão do que ele iria fazer com aquele homem que estava usando apenas a camiseta. E Bob ficou nervoso e começou a pensar e começou a meditar o que é que ele iria fazer. E perguntou para o homem: "Vista o casaco amarelo, seja como nós somos." E o homem disse: "Não, eu não vou me vestir como vocês vestem somente para lhe agradar. A escolha está em suas mãos." Bob, quando se deparou com aquela situação, com todos batendo na sua porta, exigindo que Bob tivesse alguma atitude mediante aquele homem que não vestia nem o casaco amarelo, nem o casaco verde e nem o casaco azul, Bob então se desesperou, abriu a porta rapidamente e disse: "Peguem este homem, porque eu não sei o que vou fazer com ele. Ele não quer usar nenhum dos casacos na qual nós usamos diariamente. Peguem-o e façam com ele o que vocês quiserem. Eu lavo as minhas mãos." Essa é uma pequena história, mas ela é viva diante a palavra do Senhor, que nos traz lá no Evangelho de Mateus o julgamento de Jesus diante a Pilatos. Quando Jesus é levado diante ao governador e o governador pergunta: "Você é o rei dos judeus?" Jesus responde: "Tu o dizes." E sendo acusado por todos aqueles que estavam ao seu redor, Jesus foi levado a Pilatos para ser julgado. E era um dia aonde se poderia soltar um dos presos. E Pilatos levou a escolha para o povo e perguntou ao povo: "Quem querem que eu solte? Barrabás ou esse que se diz Jesus, o Cristo?" O povo respondeu: "Barrabás." E assim Pilatos o fez. O capítulo 27, versículo 24 diz: "Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês." O que essa história do menino do casaco azul nos traz é que nós temos uma escolha todos os dias. Nós escolhemos seguir
aquilo que o mundo dita, ir vestindo os casacos um por sobre o outro para agradar as pessoas, ter atitudes para agradar os outros, mas escolher ter atitudes verdadeiras, respostas verdadeiras, aquelas que agradem a Deus e não aos homens. Que nessa manhã de hoje nós possamos refletir qual é a escolha que nós estamos tendo todos os dias. Nós vamos ser da turma que disse crucifica-o, ou nós vamos ser daqueles que acreditaram que Jesus é o Cristo e que veio para nos salvar, nos libertar, nos trazer a verdade e seguir essa verdade todos os dias. Não é vestir casaco sobre casaco para agradar os outros, mas vestir a palavra da verdade e andar sobre esta palavra todos os dias para agradar ao Senhor que governa todas as coisas. Que essa palavra fique gravada no teu coração e que você saiba fazer a escolha certa hoje e nos dias que hão de vir.